amadas, tudo bem com vocês? Eu confesso a vocês que eu estava com muita saudade de vocês, eu já estava sentindo falta assim, dessa nossa interação. E hoje, sexta-feira, professora Sanilde Macedo aqui com vocês com a aula de língua portuguesa. Para iniciar, vou só lembrar vocês, que eu sei que vocês já sabem, que hoje é o dia da nossa leitura cronometrada. Isso mesmo, a nossa leitura cronometrada. Hoje você vai pegar o textinho que você já vem lendo desde segunda-feira, você vai pegar o texto e você vai colocar o relógio ou o seu celular para cronometrar 1 minuto. E nesse 1 minuto você vai ver quantas palavrinhas você consegue ler desse texto, tá bom? Meus amados, lembrando que o objetivo aqui não é você sair correndo para ler mais palavras. O objetivo aqui é que a sua leitura saia com fluência, saia naturalmente, saia sem que você tenha que subtrair alguma palavra, sem que você tenha que subtrair alguma sílaba. Por quê? Porque você já vem fazendo o treinamento dessa leitura ao longo da semana. Então, hoje vai dar tudo certo. Tudo bem? Vamos começar a nossa aula? Você aí pega caderno, pega a sua caneta, o seu lápis. Afinal de contas, amadinhos, falta só este mês de janeiro, que hoje é dia 15, falta só o mês de janeiro para que a gente possa ir para o sexto ano, não é verdade? Então, todo mundo vai se empenhar um pouquinho mais do que vocês já tinham se empenhado durante esse ano todinho, durante o ano passado todinho, tá certo? Vamos lá? Pegar aqui para ver qual é o nosso texto, né? Qual é o texto que a gente vai ver hoje. Leitura cronometrada, o momento da nossa leitura. Vocês estão preparados? Vamos lá? Eu leio aqui e vocês vão ler aí, certo? Os sapatinhos vermelhos. Aí tem as autoras aqui do textinho. Os sapatos velhos de Lília já não estão bonitos. Vamos comprar sapatos novos, diz a mamãe. Lília sabe que sapatos prefere. Aqueles. Aquele é o último par, diz a vendedora. Que número ela calça? A mamãe diz o número. Então vai ficar pequenos, diz a vendedora. Lília acha que não. Eu quero aqueles. Eu quero aqueles. A vendedora traz os sapatos. Lília os calça e diz: eles servem muito bem, olhe só. A mamãe acha que não. Seus pés são grandes para eles, diz a vendedora. A mamãe manda trazer outros e mais outros para Lília experimentar. Mas a cada par, Lília diz: não, eu quero aqueles. A mamãe fica zangada. A vendedora já está zangada. Até que a mamãe desiste e Lília acaba ganhando os sapatos. Esse textinho, gente, está no livro Para Ler e Reler. Para Ler e Reler, que vocês têm aí. E deixa eu dizer a vocês, já aconteceu alguma coisa assim parecida com vocês na questão de sapato? Vocês irem aí a uma loja e quererem um sapato e o sapato não dá certo no pé de vocês? Já aconteceu? Se aconteceu, converse aí com os colegas sobre esse texto e sobre esse tema para interagir, para contar experiências, tá bom? Então, meus amados, hoje o gênero que nós vamos estudar, aliás, o gênero que nós estamos estudando durante toda essa semana é mito. Agora eu pergunto a vocês, vocês têm algum mito? Vocês já devem saber, já devem ter noção, pelo que vocês já estudaram nessa semana, sobre mito, sobre mitologia, tá certo? Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é só assim dar meio que uma revisada, dar assim uma planificada nas ideias, nos conceitos que vocês já têm de mito, certo? Eu trouxe para vocês aqui vários conceitos sobre mito, mitologia, para que assim, no meio dessa montanha de conceitos que vocês já tenham sobre mito, você possa ir formando a sua ideia. Você forma a sua ideia, você ter o seu posicionamento sobre esse assunto. Você ter respaldo para quando você for falar com alguém, com algum colega, ou mesmo com os pais de vocês, sobre essa questão dos mitos, sobre esse gênero textual, você saber, você está embasado, certo? Vamos lá? Deixa a tia ver aqui. Vamos para cá.
O que fala aqui de mitologia? Eu vou deixar, amados, olha, eu vou deixar aqui esse espaço aqui da TV, da telinha, para vocês lerem, e vocês vão escutar só a minha voz, certo? Mas vocês acompanhem aí a leitura, tá bom? Ai, meu Deus. Mitologia. E aqui nós vamos iniciar pela mitologia grega, que é a mãe de todas as mitologias. Então, o que ele fala aqui que é a mitologia grega? Fala aqui, gente, nas nossas pesquisas, que mitologia grega é o estudo dos conjuntos de narrativas relacionada com os mitos dos gregos antigos e os seus significados, certo? Para muitos estudiosos modernos, entender os mitos gregos é compreender a sociedade grega antiga e o seu comportamento, seus rituais. E eu acrescento mais, gente. É você entender a cultura de um povo através dos seus mitos, sabe? Através da mitologia, através dos seus mitos, você vai entender a cultura daquele povo, o que aquele povo pensava, o que aquele povo temia. E aqui a tia colocou para vocês vários deuses aí do lado. Vocês estão vendo Zeus, Hera, Ares, tá? Poseidon, tem vários deuses aí que vocês já devem ter ouvido falar nele, ou deve ter assistido alguma coisa. Olha, eu tenho um aluno, chama Jonas, que ele já leu o Odisseia. Então, ele estava falando, quando a gente começou a aula falando sobre a questão de mitos nessa semana, aí ele foi e deu exemplo. Eu fiquei muito orgulhosa dele, por quê? Porque ele já tinha conhecimento, ele já tinha lido sobre, sabe, alguns deuses gregos. Aí ele foi contar para os colegas dele também. E aqui eu trouxe vários deuses. Eu quero saber, vocês conhecem algum desses deuses que a professora trouxe aqui para vocês? Apolo. Não? Mais aqui, mais conceitos, mais palavras, mais conteúdo sobre mitos. Então, há alguns escritores, autores, estudiosos modernos, que eles falam que os mitos são formas encontradas pelos povos antigos para explicar a sua própria realidade, para explicar a origem das suas tradições, para explicar a origem dos homens, para explicar os eventos da natureza, entenderam? Então, mito é uma forma que eles encontraram para ele explicar isso aí, porque eles não tinham entendimento, isso era desconhecido para ele, certo? Nós temos aqui também outro conceito, mitos. É uma história fantástica de transmissão oral, porque nós sabemos que as populações, elas eram ágrafas naquela época, gente, elas não sabiam escrever, elas não tinham como fazer isso, não é? Então, era transmissão oral, cujos protagonistas, os personagens principais dos mitos são deuses, são semideuses, são seres sobrenaturais, heróis que representam simbolicamente os fenômenos da natureza. Eles representam os fatos históricos que a gente não compreende, ou eles representam algum aspecto da condição humana, da nossa condição de humano, certo? Mais um conceito aqui para vocês sobre mitos. O que é mito? Mito, ele fala aqui, outro estudioso fala que mito é história de caráter sagrado, tem uma perspectiva religiosa, de alguma revelação primordial e apresenta modelos exemplares de conduta humana, dão sentido e valor à existência humana. Mito religioso. O mito religioso, ele explica a realidade por meio de histórias sagradas. A mitologia é a interpretação, aí, gente, tem esse conceito aqui, não sei se eu concordo muito não, mas, enfim, é uma interpretação ingênua e simplificada do mundo e de suas origens. Então, aqui eu vou chamar a atenção de vocês, meus amados, sobre o mito. Sobre um mito aqui, deixa eu até falar aqui com vocês, olhando aqui nos olhos de vocês, sobre o mito da caixa de Pandora. Eu acho que vocês já ouviram falar. É bem resumido aqui, para a gente ter uma noção, quando ele fala que é uma interpretação ingênua e simplificada do mundo e de suas origens. E eu peguei aqui, eu estava fazendo um estudo, e eu li aqui um pouquinho sobre a caixa de Pandora, eu trouxe aqui para vocês. Pandora, ela recebeu um presente dos deuses, que era uma caixa.
Então eles falaram assim, olha, Pandora, você não abre essa caixa, porque nessa caixa aí tem surpresas, você não pode abri-la. E daí Pandora fica de um lado, fica de outro, fica de um lado, fica de outro, não resiste e acaba abrindo a caixa. O que acontece? Quando ela abre essa caixa, sai todas as coisas ruins de dentro da caixa. Sai a maldade, sai a inveja, sai até a corrupção, gente. Sai a maldade, sai a inveja, sai o medo, sai a desconfiança, sai tudo. Então ela fica desesperada. Ela tenta fechar a caixa. Quando ela tenta fechar a caixa, ela fecha a esperança. Entendeu? Ela fecha a esperança. Então, assim, se nós formos observar, meus amados, com um pouquinho mais de profundidade essa história, nós vamos lembrar da história de Eva. Vocês conhecem a história da Eva, de Adão, da criação do mundo? O que aconteceu? Deus também falou para eles dois, olha, vocês podem comer de todas as árvores do paraíso, menos da árvore da vida, do bem e do mal. E o que ela fez? Ela não resistiu à curiosidade, comeu e ainda deu para o marido. E daí surgiram todas essas coisas de ruins que a gente vê, né? Na realidade, era para nós vivermos no paraíso. Então, assim, a professora está fazendo aqui só uma retomada, uma outra leitura, uma conexão entre a caixa de Pandora e a história de Eva, lá da criação do mundo, da Bíblia, tá certo? Vamos para frente? Eu trouxe aqui também mitos no Brasil. Até agora a gente tem falado de mitos na Grécia, né? Os mitos greco-romanos, mas nós vamos falar agora de mitos no Brasil. Bem como na mitologia grega, o Brasil também possui os seus deuses. Os mesmos são respeitados e temidos, em especial pelos povos indígenas. Gente, a mitologia brasileira, ela surgiu da conexão entre o mundo e a natureza. As divindades são representadas por elementos como a lua, o sol, o trovão. Atualmente, agora, em pleno século XXI, ainda é possível a gente encontrar culturas que seguem essas crenças, principalmente nos sertões do norte e do nordeste do nosso país. Existem tribos indígenas que preservam os costumes e ainda fazem, por exemplo, a dança da chuva para alcançar os favores de seus deuses. Amados, quem gosta de interior, quem vai ao interior, sabe que muitas vezes, como que as pessoas fazem para chamar a chuva? Eles chamam olho de boi. E com o pezinho faz um círculo na terra, isso para chamar a chuva na cabeça. Então, é bem costume dos índios, né? E eu trouxe aqui para vocês um mito brasileiro, que é o mito da Jaci. Vocês sabem a história da Jaci? Alguém já ouviu falar da história da Jaci? Se não, você já deve ter ouvido falar da história da irmã da Jaci, que é a Iara, certo? Mas vamos ver aqui a história da Jaci comigo? De acordo com as crenças, Jaci foi criada por Tupã para clarear e embelezar o mundo. Após isso, o deus a tomou como esposa. Alguns acreditam que Guaraci, o deus do sol, a criou e passou a ser amante da deusa. Ela era considerada a deusa da noite e da lua, assim como a deusa dos amantes e da fertilidade. Quando queriam se tornar estrelas, as virgens a procuravam e a adoravam na beira do lago. Olha que romântica, olha que simplesinha, que romântica essa história, né? A deusa também era vista como o desejo de todos, justificando assim a quantidade de poemas dedicados a ela. Para os tupis-guaranis, ela era considerada uma rainha. De acordo com a mitologia, Jaci era a irmã de Iara, a mãe d'água. Vendo, gente? Então, vocês já conheciam aí o mito da Jaci? Né? Tem também outro aqui, amados, que eu trouxe para vocês, foi de Anhangá. Esses dois mitos, Jaci e Anhangá, são mitos da nossa cultura, são mitos do Brasil. Então, fala que o Anhangá era inimigo de Tupã. Ele era capaz de adotar a forma de animais da floresta e ele foi o deus das trevas. Para os tupis-guaranis, a aparição de Anhangá era sinal de desgraça e sinal de má sorte. Além disso, meus amados, ele era visto como um espírito maligno e um espírito de perturbação. Ele seria representado... Ai, gente, espera só um minutinho, meus amados, está indo aqui.
Ele seria representado como um veado de olhos de fogo e uma cruz na testa. Tem algumas versões, gente, desse mito que reconhecem o Anhangá como o parente do Curupira, do Caipora, do Caramuru, certo? O deus protegia os animais durante as caças. Por isso que ele era visto como um sinal de má sorte para os indígenas. Então, meus amados, trouxe aqui para vocês, coloquei novamente, vou dizer, deixei o texto aqui exposto para vocês para ficar melhor, entendeu? Lembrando aí a vocês que a gente vai fazer o seguinte, tá aqui o texto, nós vamos fazer agora uma compreensão textual. Compreensão textual, você vai aqui no textinho e você já pesquisa rapidinho e coloca ali a resposta, que além de você aprender, você alegra o coração da professora, tá certo? Então, vamos lá. A criação de Jaci está relacionada com o quê, meus amados? Com a letra A, B, C ou D? Vou dar um segundinho para vocês olharem aí. Vou dar um bisu para vocês, tá certo? Está no primeiro parágrafo a resposta. Já acharam aí a resposta? A criação de Jaci está relacionada com a iluminação e a beleza do mundo. Foi a mesma que você colocou? Gente, aposto como vocês acertaram essa questão. Agora, olha só, segunda questãozinha aí, para quem não acertou, tem outra chance de acertar. Quem era Guaraci? Vou dar outro bizu para vocês, gente. A resposta está no primeiro parágrafo também. Quem era Guaraci? Letra A, B, C ou D? O que vocês acham? Vou dar outro bizu para vocês. A resposta está entre parênteses. Porque nós sabemos que quando a gente coloca esse sinal aí de parênteses, ele vai explicar o termo anterior, certo? E qual é o termo anterior que tem antes da expressãozinha que está entre parênteses? É Guaraci, não é? E dentro do parêntese tem o Deus do Sol. Então, o Deus do Sol é Guaraci. Está entre parênteses, que está explicando o termo anterior. Vamos ver se nós acertamos? Então, quem era Guaraci era o Deus do Sol. Agora, meus amados, a pergunta de $1 milhão. Qual o gênero do texto lido? A semana toda nós estamos falando de quê? Qual é o gênero do texto que nós acabamos de ler? Eu levanto a mãozinha e indico que é mito. E vocês? Mito, né? Parabéns para vocês que acertaram, gente. Muito orgulho de vocês. Vocês realmente são demais. Agora, essa questãozinha aqui, vamos ver? Vamos ver quem que acerta essa questão? Quarta questão. Bizu, hein? A resposta também está no texto. Não, gente, a resposta nós vamos inferir. Essa aqui já é uma questão de inferência, de interpretação de texto. Mas eu sou mais vocês, eu aposto em vocês. Vamos lá? Assim como a dos amantes e da fertilidade, qual é o sentido da palavra destacada? Nessa expressão, nesse termo, nessa sentença aí, qual é o sentido da palavra fertilidade? Nós temos a letra A, B, C e D. Qual é o sentido da fertilidade? Aí, o que vocês acham? Nós temos aí que fertilidade é a qualidade de quem produz muito, de quem é fértil, de quem tem bastante, né, gente? De quem brota. É maravilhosa essa palavra. Vamos lá? Anhangá era sinal de má sorte para quem, meus amados? E aí também nós temos essa questão, nós temos essa resposta aí também no primeiro parágrafo, tá certo? Olha como eu tô boa, gente. Entrei em 2021, boa danada. Vamos lá, primeiro parágrafo. Anhangá era sinal de má sorte para os tupis guaranis. Está bem no começo do texto, está bem aí, né, meus amados? Então, olha só. Quais são as características de Anhangá? A, B, C ou D? O que vocês acham? Ele ser parente de alguém é característica, gente? Ser parente de alguém adjetiva alguém? Essa questão do parentesco? Se vocês acham que não, então a gente já corta a letra A e a letra B, não é?
Ser inimigo de alguém também caracteriza? É adjetivo? Também não, né, meus amados? Então, nós temos aí a característica de negar era adotar a forma de animal, ele tinha forma de animal e ele tinha os olhos de fogo. Sétima questão. Por que era visto como um sinal de má sorte para os indígenas? Gente, vocês sabem que os índios são pessoas do bem, são pessoas, né? Então, por que Anhangá era visto como um sinal de má sorte para os índios, para os tupis-guaranis? Porque ele protegia os animais durante as caças, certo? Ele que protegia os animais durante as caças. Os índios saíam para caçar e ele, para se alimentarem, né? Que nós sabemos que os índios se alimentavam de caça e pesca naquela época, viu, gente? Então, o que acontecia? O Anhangá, ele protegia os animais durante as caças. Ele ficava do lado dos animais. Então, meus amados, então nós vamos fazer agora o seguinte, a gente vai tratar um pouquinho de análise linguística, tá certo? E dentro desse conteúdo de análise linguística, que foi que a gente trouxe para vocês? A gente vai falar mais na segunda aula. Mas agora eu vou dar só uma pincelada aqui para a gente brincar um pouquinho, certo? Nós vamos trabalhar, nós vamos tratar, nós vamos aprender, porque vocês já estudaram isso durante a semana um pouquinho, tenho certeza. Mas nós vamos aqui relembrar vocês que antes de P e B se escreve M. Antes de P e B a gente escreve M. Gente, eu bem devagarzinho, porque às vezes a gente pode errar, né? E vocês sabem, o professor não pode errar, né? Então vamos lá. M é uma loteria legal, uma brincadeirinha que eu trouxe para vocês. Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ver cada palavrinha dessa, se eu vou marcar o M ou se eu vou marcar o N. Tá bom? Eu vou brincar com vocês, tá certo? Eu vou dar um tempinho, por exemplo, na palavra barbante. Eu coloco M de Maria ou coloco N de Neto. Tá aí com vocês. Mas eu sei que a gente já aprendeu que quando tem outra palavra, no caso aqui tem o T, né? E a brincadeira, vocês podem pescar aqui, olha gente, vocês podem pescar aqui o P e o B. O P e o B, antes do P e o B eu vou escrever sempre o M de maravilhosa. Fica melhor assim, o M de maravilhosa. Então, aqui tem T. Se tem o T, eu não vou escrever o M, eu vou escrever o N. Entenderam como é a brincadeira? Pois façam aí, vou dar um segundinho para vocês, tá certo? Olha, já estou começando a brincar, tá, gente? Já estou começando aqui a minha brincadeira. Barbante, eu coloco N de navio. Em Bornal, eu coloco o quê? Tem o B, não é? Né, o B de bola? Então, se tem o B de bola, eu coloco o M de Maria, certo? Aí vem a próxima palavra, que é manta. Manta. Manta eu coloco o quê em manta? Tem o T, amados. Não é o P nem o B. Tem o T de tatu. Então, eu coloco o quê? Eu coloco N de navio. Por que eu coloco N de navio? Porque eu tenho a letra T, certo? E, não necessariamente, amados, porque eu tenho uma letra T, mas é porque já foi convencionado, e a gente vai estudar um pouquinho na segunda aula, que antes de P e B eu coloco M. Das outras eu coloco N de navio. Andorinha. Bombom. Bombom, gente. Tem o B, não tem o B? Então, se tem o B, é antes de P e B eu coloco M. Então, aí eu vou colocar o M. Vamos lá para andorinha. Qual a letra que vem andorinha? No espaçamento, depois do espaçamento, qual a letra que vem? É o D de dado, não é o D de dado? Se é o D de dado, não é nem o P, nem o B. Se fosse o P e o B, eu colocaria M, de maravilhosa. Mas como não é, eu coloco N, tá bom? Próxima palavra, tambor. Vejam aí, meus amados, tambor. Depois do espaçamento, qual é a letra que vem? Vem o B de bola. Se vem o B está na telinha, não está na telinha? O B está na telinha, então eu vou escrever o quê? M de maravilhosa. Vamos para a próxima. Nós temos aí a palavra enxada. Qual a letra que vem depois do espaçamento? Nós temos aí um X. Temos o X, gente? Enxada. Se temos o X, a gente não tem nem o P nem o B. Então, eu vou colocar o quê? O N de navio. Próxima palavra, bombeiro. Bombeiro, eu tenho B, não é? Eu tenho B? Tenho B, né? Bombeiro. Tenho B, bombeiro. Então, se eu tenho B, olha na telinha, tenho B, tenho P e o B. Se eu tenho B, eu vou colocar o quê? Vou colocar a letra
M de maravilhosa. O maravilhoso, que são vocês. Agora eu tenho capanga. Capanga. Eu tenho capanga. Depois do espaçamento, qual é a palavra, qual é a letra que eu tenho depois do espaçamento? Eu tenho a letra G. A letra G está na telinha? Vocês estão vendo a letra G na telinha aí? Não. Aí eu tenho destacada na telinha o P e o B. Eu estou dizendo que antes do P e B eu escrevo a letra M de maravilhosa, M de maravilhoso. Então, em capanga, eu vou escrever o N de navio. Tudo certo, meus amados? Vocês gostaram, entenderam? Então, deixa eu dizer aqui para vocês, na próxima aula, daqui a um minutinho só, sei que vocês vão me esperar, a gente vai tratar mais desse assunto, a gente vai ver assim, por que dessa convenção, você pode estar se perguntando, tia, quem foi que mandou? Quem foi que disse? Por que eu tenho que escrever só o M antes do P e B? Por que eu não posso escrever o N? Quem foi que disse isso? Não é verdade? Porque às vezes você questiona mesmo, não é, gente? Então, na próxima aula, a aulinha que a gente vai ver daqui a pouquinho, vocês vão aprender por quê. Vocês vão saber que por trás disso aí tem uma convenção, certo? Por isso que a gente vai fazer, por isso que a gente sempre escreve M antes de P e B. E sobre a questão dos mitos, vocês tinham algum mito? Né? Vocês tinham algum mito? Vocês já sabiam sobre mitos antes dessa semana? Vocês tinham só uma ideia, não era, amados? Sobre essa questão da mitologia, que vai estudar os mitos, sobre o mito dos gregos, sobre as características. Tem também a questão da atemporalidade, uma das características da mitologia, né, gente? Por que é a atemporalidade? Porque quando você vai ouvir uma narrativa sobre a questão dos mitos, o que acontece? Você não vê o dia, por exemplo, hoje eu tenho o dia 15/1 de 2021. Quando a gente vai estudar, ou a gente vai ler alguma questão sobre os mitos, ele vai dizer, desde então, naquele tempo. Então, é uma coisa atemporal. Tudo bem? Então, tá aí, meus amados. O que foi que nós estudamos hoje? Nós vimos a leitura do texto sapato, dos sapatinhos, né? Que a gente conversou um pouquinho. A gente viu mais o quê? O gênero mito. E a gente aprendeu mais um pouquinho ainda sobre a questão da ortografia. Sobre antes de P e B, a gente escreve M. Tudo certo? Eu espero, gente, sinceramente que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido mais um pouquinho. Então, gente, obrigada. Agradecer, em primeiro lugar, a Deus pela oportunidade que nós temos de estar aqui servindo, porque nós temos que ser muito gratos, não é verdade? Nem todo mundo tem essa oportunidade. Nós aqui temos a oportunidade de estar servindo. Agradecer a você que está aí do outro lado nos assistindo. Agradecer e dizer que está faltando bem pouco para vocês irem para o 6º ano, tá certo? Irem para o ano seguinte, certo, gente? Agradecer aos familiares de vocês e daqui a pouco a gente está de volta. Beijo no coração. Olá, meus amados, voltei! Tá tudo bom com vocês? Tudo bem? Continua tudo bem, né, queridos? Então, vamos lá. Mais uma aula de língua portuguesa, professora Sanilde Macedo, e eu trouxe aqui um texto que talvez vocês conheçam, mas é um texto que eu queria discutir com vocês. É um texto maravilhoso. Gente, vocês não estão entendendo. Vocês não podem passar a vida sem conhecer esse texto, sem ler esse texto aqui com a gente, tá bom? Sem ir para o 6º ano sem conhecer esse texto. Por quê? Porque com certeza lá no ensino fundamental maior, 6º, 7º, 8º, 9º ano, vocês vão ter a oportunidade de encontrar com esse texto. E aí vocês já vão dando, sabe? Vocês já vão estar sabendo, já vão estar, tudo bem? Então vamos lá conversar um pouquinho sobre esse texto aqui e a gente vai fazer inferências sobre esse texto, a gente vai compreender esse textinho. É um texto do nosso escritor maior, gente, é um texto do Machado de Assis. É um apólogo, certo? Tudo bem? Vamos lá? Vocês me ajudam? Então, vou deixar a telinha aqui para vocês, hora da leitura. Vou deixar a telinha aqui para vocês e a gente se encontra aqui na leitura. Leiam aí que eu vou ler aqui, tá bom? Vamos lá. Um apólogo. Era uma vez uma agulha que disse a um novelo de linha: por que você está com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa deste mundo? Deixe-me, senhora. Que a deixe. Por quê?
porque lhe digo que está com ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. A agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com sua vida e deixa dos outros. Mas você é orgulhosa. De certo que sou. Mas por quê? É boa, porque coso. Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose, senão eu? Você. Esta agora é melhor. Você é que os cose. Você ignora quem os cose sou eu, e muito eu. Você fura o pano, nada mais. Eu é que coso. Prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante puxando por você, que vem atrás, obedecendo ao que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você, imperador? Não digo isso, mas a verdade é que você faz um papel subalterno indo adiante. Vai só mostrando o caminho, vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, que ligo, que ajunto. Estavam nisto quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isto se passava em casa de uma baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a coser. Uma e outra iam andando orgulhosas pelo pano adiante, que era a melhor das sedas entre os dedos da costureira, ágeis como os galgos de Diana, para dar a isso uma cor poética. E dizia a agulha: então, senhora Linha, ainda teima no que dizia há pouco? Não repara que esta distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima? A linha não respondia nada, ia andando. Buraco aberto pela agulha era logo enchido por ela, silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz e não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava resposta, calou-se também e foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plique, 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 plique da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nesse e no outro, até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira que a ajudou a vestir-se levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto se necessário. E quando compunha o vestido da bela dama e puxava a um lado ao outro, arregaçava daqui ou dali, alisando, abotoando, acolchetando a linha para mofar da agulha, perguntou-lhe: ora agora, diga-me, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido e da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas, enquanto você volta para a caixinha da costureira, antes de ir para o balaio das mucamas? Vamos, diga lá. Olha isso, meus amados. Parece que a agulha não disse nada, mas um alfinete de cabeça grande e não menor experiência murmurou à pobre agulha: anda, aprende, tola. Cansas-te em abrir caminho para ela e ela é que vai gozar da vida. Enquanto aí ficas na caixinha de costura, faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Contei essa história a um professor de melancolia, que me disse abanando a cabeça: ai, gente, que texto lindo, eu fico emocionada, meus amores, é muito lindo esse texto. Olha o que foi que falou o professor de melancolia, ele disse assim, ó: também eu tenho servido de agulha a muita linha ordinária. Esse texto do Machado de Assis. Meus amados, eu penso sinceramente que o Machado de Assis fez esse texto pensando nos professores. Eu penso que o Machado de Assis estava assim, inspirado, pensando nos professores quando ele fez esse texto, quando ele escreveu esse texto, certo? Então tá aí, amores.
Tá aí um textinho, um textão maravilhoso em todos os aspectos, que agora a gente vai brincar, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer inferência, tá certo? Você pode dizer assim, a gente vai dizer o que cada palavrinha desse, o que é que eu entendi, o que é que eu vou interpretar de cada palavrinha dessas que a professora colocou aí, qual o significado delas? Pelo contexto, eu vou inferir, tá? Nesse momento aqui, a gente vai estar interpretando o texto, tá certo, meus amados? Vamos ver? Vou dar um segundinho para vocês. Subalterno. O que significa subalterno? Quando alguém chamar alguém de subalterno, o que você vai poder entender que é subalterno? Subalterno, meus amores, é alguém que é subordinado. Eu não gostei muito dessa palavra inferior, mas assim, a gente vamos colocar dentro desse contexto, né? Inferior, que é secundário. Tem um principal antes dele, certo? Do subalterno. E agora, a palavra obscuro. Vocês têm alguma noção na cabecinha de vocês o que significa a palavra obscuro? Obscuro é sombrio, é pouco conhecido, é indecifrável, certo? A próxima palavra, qual é? Ínfimo. Ínfimo, nós temos aí uma proparoxítona, ínfimo, né? O que significa ínfimo? O que vocês acham? Dessas alternativas aí, amadinhos, qual que vocês colocariam aí na palavra, o significado da palavra ínfimo? Ínfimo é muito pequeno, é inferior, é vulgar, é o mais baixo de todos, não é? Meus amados, atentai, prestai atenção, que aqui o comando da questão diz assim, após a leitura do texto, tá certo? Pronto, nós vamos agora para a letra D, cozer. O que é cozer? Dentro desse contexto aí, cozer, eu posso entender que cozer é alguma coisa de cozinhar, de cozinha? Não, né, amados? Porque se fosse, seria escrito com Z, Z de zebra. E o cozer, com S, o que significa? Significa costurar. Tá vendo? Olha como a língua portuguesa é maravilhosa. Olha como a língua portuguesa é rica, meus amados. Certo? Vamos ver aqui a letra E, galgo. Para a próxima aqui, nós temos D, E, galgo. É o cão de pernas compridas, corpo alongado, muito ágil e veloz. Vamos aqui agora para letra D, galgo, F. O que é F? Melancolia é o quê? Quando a pessoa está melancólica, ela está abatida, ela está desanimada, ela está triste, certo, amados? Altiva. Pessoa altiva, orgulhoso, arrogante, vaidoso. Batedores. É aqueles que abrem caminho. Vocês vão vendo quando o presidente, quando o príncipe, quando reis vão para algum lugar se dirigir, vai sempre os batedores, vão sempre pessoas na frente que vão abrindo caminho para ele, a gente chama de batedores. E ordinária. Ordinária de qualidade média, qualidade inferior, vulgar, comum, certo? Então, meus amados, aqui a gente está estudando interpretação de texto. Aqui nós estamos inferindo as palavras do texto, certo? O que podemos inferir sobre a expressão agulha não tem cabeça? Quando ele fala assim, agulha, que cabeça, senhora? Agulha não tem cabeça. O que a gente pode inferir daí? Que não tem juízo, que não tem noção, não é verdade? Que não tem discernimento, certo? Tudo isso aqui, amados, do textinho, certo? O que a gente está discutindo nesse texto? Nós lemos aí o Apólogo de Machado de Assis. O que a gente está discutindo? Sobre o que eles estão conversando? Sobre o que esse texto trata? Esse texto está falando da vaidade, está falando do orgulho, está falando da arrogância, não é, meus amados? Dá para a gente perceber tudo isso aí, todos esses sentimentos, essas características dentro desse texto, né? Outra coisa que está dentro do texto também é que nós vamos ter a compreensão do texto. Essa aqui é o tipo da questão, amados, que a gente pode ir lá no textinho, pesquisar e colocar a resposta correta. Em que espaço acontece a história? Quando o narrador fala assim, ó, não sei se lhe contei que
Isso se passa na casa da baronesa, ok? Vocês estão entendendo? A tia está indo muito rápido. Vamos para a quinta questão? Vou dar um minutinho para vocês. De acordo com o texto, quem era orgulhosa? Meus amados, aqui não está perguntando a nossa opinião, certo? Aqui está perguntando de acordo com o texto. De acordo com o texto, quem era orgulhosa? Era a Linha. Foi a Linha que foi para o palácio. Foi a Linha, ela se dizia que foi para o palácio. Quem é que vai para o palácio? Quem é que vai dançar com reis, né? Quem é que vai fazer isso? A Linha, tá? Sexta questão. Personagem cujo objetivo no trabalho era os elogios, a festa, o glamour. Quem que trabalhava para isso, gente? Era a Linha também, tá? Sétima questão aqui, amados. Lembrando a vocês, se vocês quiserem ver depois esta aula, meus amados, vocês vão na plataforma, vão devagarzinho, aí vocês pegam, leiam o texto novamente, que esse texto é maravilhoso. Leiam o texto novamente e vocês vão respondendo novamente as questões, tá certo? Personagem que se autodefine inteligente, Alfinete. Que tipo de narrador o texto apresenta? O narrador ele vai tá narrando a história, né, gente? Porque nós temos vários tipos de narradores, né? Qual a causa, aqui, amados, causa e consequência. Eu pergunto a vocês, qual a causa da divergência entre a agulha e a linha? Por que elas estavam brigando? Em que elas divergiam? Um segundinho aí para vocês. O que vocês acham? Já deu tempo vocês lerem as 4 alternativas aí? Uma queria ser mais importante que a outra. Certo, gente? Na vida, será que isso acontece, meus amados? Décima questão. Os personagens principais do texto, quem é que vocês apontariam aqui? Letra A, B, C ou D? A agulha e a linha são os protagonistas, são os principais, certo? Amados, agora a gente vai dar mais uma pincelada aqui desse gênero textual, que é mitologia, certo? Nós assistimos na primeira aula, a gente já viu vários conceitos de mito, vimos vários conceitos de mitologia e durante a semana a gente tem estudado esse gênero textual. Aqui a professora vai dar mais uma pincelada, vai dar mais uma lembrada a vocês, certo? Sobre o gênero, sobre mitologia, ok, meus amados? Então, vamos lá. Vou deixar novamente a telinha aqui, porque o importante é vocês lerem junto com a professora, certo? Vou deixar a telinha aqui só para vocês. Então, vamos lá. Sobre mitologia. Os gregos eram politeístas. Vocês sabem o que é politeísta? Se uma pessoa disser assim, olha, Arthur, você é politeísta? Será que você vai saber o que é isso? Então, aqui, quando eles falam que os gregos eram politeístas, é porque os gregos, eles adoravam vários deuses, certo, gente? Eles acreditavam que esses deuses, eles tinham uma forma humana. Embora eles fossem mais belos, eles fossem mais poderosos que os homens, eles eram imortais. E esses deuses dos gregos, eles eram possuidores de poderes mágicos. Os deuses gregos revelavam também qualidades e defeitos semelhantes aos nossos defeitos dos seres humanos. Eles se apaixonavam, eles sofriam, as deusas tinham ciúmes, certo? Eles tinham aventuras, desaventuras, e os gregos falavam deles como se eles fossem pessoas. Os gregos contavam a história de sua vida, as suas lutas, os seus sentimentos, né? Então, o conjunto dessas histórias maravilhosas da vida dos deuses e dos heróis gregos é que a gente chama de mitologia. Gente, eu acho que está ficando bem claro para vocês esse gênero textual, não está? Então, eu trouxe aqui para vocês a história de uma ninfa, umas que eu acho mais bonita. Dentre esses mitos da Grécia, essa aqui é uma das que a professora mais gosta, eu acho mais interessante, acho bem atual. Vamos ler comigo para ver se vocês concordam, gente? Concorda ou sem corda? Para ver se vocês concordam com a professora, que esse é bem interessante, é a história de Eco. Por exemplo, eu não sei se aí tem alguém de Pedro II,
desses lugares aqui mesmo, dos nossos interiores, que a gente sobe assim em cima de uma pedra, e se você grita, você vai ouvir só aquele eco. Ontem eu estava estudando lá em casa, amados, estava para dar aula para vocês, aí eu comecei a falar bem alto, sabe? Eu gritei o nome Paixão, aí eu fiquei, Paixão, Aí meu marido começou a sorrir de mim, sabe? Para eu ver como é que eu diria isso para vocês hoje, para ficar mais claro para vocês. Então a gente vai estudar, também pensava que eco fosse masculino. Mas eco é uma ninfa, tá? Então aqui a gente vai ver, eu acho que eu chamei um pouquinho da curiosidade de vocês agora, para a gente estudar, para a gente saber um pouquinho a história dessa ninfa. Por que que é eco? Como foi que aconteceu? Olha que maravilhosa essa história, meus amados. Olha que linda. Vamos lá, olha só. Eu vou ler aqui, vocês leiam aí na casa de vocês. A telinha está aí para vocês, tá, amados? Eco era uma linda ninfa que amava os bosques e os montes, onde se dedicava a distrações campestres. Porém, tinha um grave defeito. Esse defeito eu acho que eu tenho também, gente. Porém, tinha um grave defeito. Falava demais. E em qualquer conversa ou discussão, queria sempre dizer a última palavra. Um dia, a deusa Hera, daquelas deusas que eu coloquei para vocês aí na frente, gente, quando a gente começou a assistir, um dia a deusa Hera saiu à procura do marido, de quem desconfiava. Ela desconfiava que o marido dela estava se distraindo com as outras ninfas. Mas Eco conseguiu entretê-la com sua conversa até as ninfas fugirem. Percebendo isso, a deusa Hera, a condenou. E olha só a condenação, gente, como foi que a deusa amaldiçoou ela? A deusa Hera amaldiçoou a ninfa Eco. Ela disse assim, ó, só conservarás o uso dessa língua com que me iludiste para uma coisa de que gostas tanto, responder. Continuarás a dizer a última palavra, mas nunca poderá falar em primeiro lugar. Certa manhã, a ninfa viu Narciso, um belo jovem que perseguia a caça na montanha. Apaixonada por ele, começou a seguir os seus passos, desejando ardentemente poder dirigir-lhe a palavra e dizer-lhe frases gentis e agradáveis para assim conquistar-lhe o afeto. Mas como não conseguia fazê-lo, em virtude do castigo imposto pela deusa Hera, não teve melhor alternativa senão esperar que ele falasse primeiro, para que ela finalmente pudesse responder. Quando Narciso procurava pelos companheiros, ele gritava bem alto, mas Eco só conseguia responder a última palavra. Quando Narciso viu a jovem, fugiu dela. Eco foi esconder sua vergonha no recesso dos bosques e passou a viver nas cavernas e entre os rochedos das montanhas. Lá em Pedro II, gente, olha só. De pesar, seu corpo se transformou em rochedos e só restou a sua voz. A ninfa continua ainda disposta a responder a quem quer que a chame e conserva o velho hábito de dizer a última palavra. Meus amados, olha que texto maravilhoso. Então, que lição a gente pode tirar? O que a gente pode entender disso aí? E ele coloca bem aqui uma explicação. Olha, o mito de Eco revela que a pior prisão é aquela que o ser humano não pode expressar o que pensa ou o que sente. É a tortura de conviver com seus pensamentos e sentimentos presos pelo medo ou pelas convenções ameaçadoras. Meus amados, eu digo a vocês aqui, só a gente fazendo assim uma releitura disso aqui. Será que a gente sofre hoje dessa questão aí do mito de Eco? A gente sofre sim. Sabe por que a gente sofre, amados? Porque às vezes você nem concorda com uma coisa, mas aí por meio da pressão, por meio do sistema, você vai fazer o quê? Você vai repetir o que todo mundo está dizendo para que você seja aceito. Então, você passa a ser o eco das palavras. A sua palavra não tem eco, porque você vai dizer sempre a última palavra, vai dizer sempre o que todo mundo já está dizendo, não é verdade? Mesmo que você não concorde, você vai só repetir. Tudo bem, meus amados? Vocês concordam com a tia ou não? Então, como eu prometi a vocês, a gente vai dar mais uma vez aqui, vai falar um pouquinho sobre a regra antes de P e B, se escreve M. Nós vamos ver como é essa convenção. O que é isso, tia? Como é que é essa questão dessa convenção? Tá certo? Por que eu escrevo assim? Por que eu não posso escrever N?
antes de P e B? Por que eu tenho que escrever M, tá bom? E aqui a gente vai fazer uma viagenzinha curtinha, eu quero que vocês venham comigo sobre a questão desde o alfabeto, tá bom? Para a gente não ficar só repetindo, feito eco, para a gente aprender mesmo por quê, tá certo? Vamos lá? Vou deixar a telinha livre aí para vocês. Olha só, a língua portuguesa ela está formada por um alfabeto de 26 letras. Os fonemas que compõem o idioma, eles são classificados em 3 categorias. Vocês já sabem, gente, nós estudamos na alfabetização mesmo, né? Ali pertinho. Quais são as categorias que compõem o nosso fonema? As vogais, as semivogais e as consoantes. O alfabeto aqui, ele é definido como um sistema de representação dos sons. Ele representa como? Por meio das letras. Se eu fosse dizer em outras palavras, o alfabeto é o conjunto de letras organizados em uma ordem convencional, que serve para orientar os sons da língua. Fonética, o que é fonética? Fonética é a ciência que tem como objetivo estudar os sons linguísticos. Os sons da fala e as palavras estão formadas por sílabas e fonemas. E ortografia, meus amados. Ortografia é o ramo da gramática que analisa o uso e emprego correto das letras. O conjunto de regras e de usos definidos para escrever as palavras de um idioma dentro do mesmo padrão. Na língua portuguesa, existem regras gramaticais que auxiliam na sua grafia. E entre essas regras aí, meus amados, está a regra da norma de uso da letra M antes de P e B. A regra para as palavras com M antes de P e B essa regra define justamente que sempre, em todas as palavras do português, antes de P e B, deve ser utilizada a letra M. Aí nós temos vários exemplos aí, né? Tempo, berimbau, depois vocês peguem essa aula e vocês vão treinando essas letras aí, essas palavras aí, amados. Então, dessa forma, com isso, quando a palavra não leva P e B, a letra que antecede será a letra N de navio. Coloquei vários exemplos aí para vocês, certo? E vamos conferir aqui algumas dicas de atividades com M antes de P e B. Ortografando o M, MB e MP. Aí, gente, tá aqui as letrinhas. Jambo, bomba, também, ombro, pombo, pombal, ambulância, umbigo, bombeiro, embrulho. E as letras com MP? Aí vocês têm aqui, desse ladinho, rampa, temporal, tem essas letras aí, tá certo? Vamos ver aqui, vamos fazer aqui rapidinho o exercício. O que é que eu vou colocar aqui? Tambor. Coloquei já aqui para vocês, meus amados, coloquei já a lista correta para vocês fazerem este exercício em casa, certo? O baú de brinquedos, outro textinho que a professora colocou aqui para vocês. Quero que vocês leiam, vocês vão circular as palavrinhas que tem M antes de P e B. Tudo certo, meus amados? Um bestinho, limpeza, ambulância, tambor. Tudo bem? Trombone, tampinha, carimbo, pombinha. Tudo bem? Então, amados, o que nós estudamos hoje? O que foi que nós estudamos hoje? Nós estudamos hoje a leitura do texto, um apólogo. Nós fizemos desse texto aí, nós fizemos o quê? Compreensão e interpretação de texto, certo? Do texto apólogo. Dentro dele estamos compreensão e interpretação textual. Nós estudamos o gênero mito, certo? Tudo que a gente acrescentou um pouquinho mais de conhecimento ao conhecimento que a gente já tinha estudado durante toda a semana, certo? E nós estudamos também que antes de P e B se escreve M. Nós estudamos a ortografia, o que é ortografia, estudamos o que é fonética, estudamos a questão da convenção de se escrever sempre M antes de P e B. Tudo bem? Obrigada. Agradecer a Deus aqui a oportunidade de estar aqui servindo a vocês, agradecer a vocês por a gente estar unidinhos mais uma vez nesse novo ano, né? Na verdade, gente, hoje é dia 15, falta 15 dias para a gente
terminar essa jornada do 5º ano e vocês irem para o 6º ano com a graça de Deus e com todo o conhecimento que a gente disponibilizou para vocês aqui na TV e nas plataformas aí, nas salas virtuais. Espero sinceramente que vocês aproveitem esse conhecimento, que vocês revisem, porque vai ser muito importante para vocês, gente, no 6º ano, certo? Beijo no coração. Agradecer também às famílias que estão com a gente, certo? Muito obrigada, gente. Bom dia, alunos e alunas aí de Municipal de Teresina, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson e hoje a gente vai estudar em matemática aí no 5º ano, representação fracionária dos números racionais. Então, como a gente vem estudando aí nas nossas aulas anteriores, estudando fração, vários tipos de frações, a gente vai continuar com o assunto hoje, a gente vai estudar algumas peculiaridades, então fica ligadinho aí e vão aí pegar logo o nosso material de hoje. Vamos lá? Então, o nosso material de hoje é o quê? Só a borracha, o lápis e o caderno, nosso material convencional. Quero que vocês peguem rapidinho esse material, que é para a gente poder iniciar aí a nossa aula de hoje. Tá certo? Então, antes de iniciar a nossa aula de hoje, eu queria mandar um abraço especial aí para todos os professores da Rede Municipal de Teresina, que estão aí me assistindo também e acompanhando as aulas para poder dar o melhor aí para os nossos alunos. Tá certo? Então, um abraço aí a todos e a todos os nossos alunos que estão me assistindo hoje. Tá bom? E aí? Conseguiram pegar o material? Estão todos prontos? Então, vamos aí à nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje é o quê? Identificar e representar frações menores e maiores que a unidade, associando-as aos resultados de uma divisão ou a ideia de parte de um todo, utilizando a reta numérica como recurso. Então, hoje a gente vai, em especial, ver como é que vamos fazer essa divisão de frações, vamos ver como é que a gente vai encontrar esse número que vai ser utilizado para a gente colocar numa reta numérica. Explicar mais ou menos como é que a gente faz isso. Tá? Então, para a gente poder entender, a gente vai ter que ver o que é esse número que a gente vai colocar. Então, a gente vai ver aí, certo? Na aula de hoje, muito isso aí. Então, vamos junto. Os números racionais, né, no caso, que é esse número que a gente vai colocar lá, é formado por todos os elementos que podem ser escritos na forma de fração. Então, o número decimal nada mais é que uma fração, tá bom? Que o quê? Que assim, se o número pode ser representado por uma fração, então ele é um número racional. Então, toda fração tem um número racional, como todo número racional vai ser representado por uma fração e vice-versa, tá? Então, temos que entender isso. Para a gente poder ter um número racional, nós vamos ter que ter uma fração e para a gente ter que ter, para a gente poder fazer uma fração, nós vamos encontrar também um número racional, tá bom? Então, a fração é uma da divisão entre os números inteiros representados das seguintes maneiras. Então, o que acontece? A fração nada mais é que nós temos a parte de um todo, mas para a gente poder encontrar este número racional, a gente vai fazer uma divisão, né, dessas partes. Por quê? Nós sabemos que o número de baixo é o denominador e o número de cima é o numerador. O denominador, no caso, como o nome já diz, ele denomina quantas partes vai ter esse todo, quantas partes iguais esse todo foi dividido. E o numerador também é o número de partes que eu vou separar, que eu vou marcar, que eu vou ficar, ou que está separada, vai depender do que a questão quiser e do que ele quiser naquele momento. Tá? Então, essa divisão normal vai ser o quê? Que dividir o numerador, né, pelo denominador para mim achar este lugar dele, tá? Então, essa divisão vai acontecer neste formato, tá? Que a gente vai mostrar mais tarde para vocês aí, tá bom? Então, o quê? Os números aqui podem ser escritos na forma de fração. As próprias frações, no caso, todas as frações, 2/3, 3/5, 6/12, 6/15, 40/8, várias e várias frações. Então, todas as frações, né, podem dizer que são frações, né, no caso. Nós temos também os números inteiros, né, que é 1, 2, 3, 4, 5, infinito, né, que eles também podem ser colocados em forma de frações. Na maioria das vezes, essas frações, elas são feitas basicamente, né, para a gente encontrar o inteiro, basicamente, né,
quando eu tenho um numerador e o denominador igual, vai ser um inteiro, então vai estar aí, né, o número inteiro. Só que também tem outras frações, né? Que são frações que são delimitadas, os números são maiores em cima do que os denominadores, não é isso? E são as frações aí que vocês vão ver depois, tá bom? E nós temos os decimais finitos, né? Que são esses números aí que a gente vai utilizar mais à frente. Eu vou já contar como é que a gente vai fazer isso aí. Tá bom? Então, vamos comigo. Os números decimais, eles estão em toda parte da nossa vida, tá? Eles estão em tudo. Eu separei aqui 2 exemplos básicos para vocês verem como é que eles estão na nossa vida, onde eles estão, como é que eles são, certo? Justamente para poder vocês se inteirarem a esses números decimais, que nada mais são que uma transformação de uma fração, tá certo? Então, por exemplo, ó, nós temos aqui um desentupidor sanitário. O valor é um número decimal. Sempre os números decimais são utilizados a vírgula, porque ele não é um número inteiro propriamente dito, tá bom? Temos aqui também a distância, né, a altura do chão até essa viga, e ele diz qual é a altura máxima de um caminhão passar por debaixo dela. Isso aí é muito usado em pontes, certo? E viadutos, justamente para controlar aí, né, a altura e não um caminhão maior do que isso passar e acabar, né, tendo a carga derrubada, causar um acidente. Então, eles têm que saber o que é um número decimal, justamente para poder estar aí, né, fazendo. Nós utilizamos também muito nas formas líquidas, né? No caso, para a gente pegar um líquido, por exemplo, refrigerante. Nós temos refrigerantes de 1,5 litro, de 2 litros. Então, 1,5 litro é 1,5. Não é isso? Então, nós não temos só, né, o litro propriamente dito correto. Nós temos aí o número decimal, que é de 1,5 litro. Tá bom? E ele é utilizado em várias e várias outras partes, certo? Então, no dinheiro também, né, no caso, que está aqui. Então, o número decimal está muito na nossa vida e ele é representado por fração. Tá bom? Ah, professor, mas o que tem a ver isso aí com fração? Tem tudo a ver com frações. Porque para a gente poder aprender esse número decimal, nós temos que ver as frações primeiramente, que é o que a gente está aprendendo aí agora, justamente com as frações, que elas são números decimais, que é um número irracional também, né? Que são números racionais também, né? Então, agora, nós vamos ver aqui no quadro, gente, a transformação de uma fração para o número decimal. Vou explicar basicamente para vocês como é que seria essa transformação, justamente para a gente poder entender essa transformação e resolver várias questões e chegar ao ponto, né, que a gente quer chegar, do tópico de frações que a gente vai ver no começo, que a gente viu lá no começo da aula, tá bom? Então, vamos aqui para o quadro rapidinho, vamos lá. Então, nós temos aqui, ó, uma fração, no caso, que seria 4/8, tá? Nós temos a fração 4/8. Essa fração, ela pode ser representada por figuras, né? Mas também ela pode ser representada numa forma decimal. Foi o que eu falei para vocês. A fração ela pode ser na forma decimal, ela pode ser representada por figuras, tá bom? Então, assim, uma representação por figuras, o que a gente faria? A gente dividiria o todo, né, por 8 partes, né? Vamos fazer aqui direitinho. Aí aqui. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E, né, o numerador seria 4 partes, né? Beleza? Então, aqui a gente dividiria na parte de um todo. Só que como a gente quer saber o número decimal que vai dar, como é que vai surgir isso aí? Nós vamos dividir, né, a fração. Não sei se vocês viram no começo, a gente dividia a fração. Então, vamos dividir a fração aí. Nós temos 4 dividido por 8, não é isso? Então, a gente vai dividir essa fração. Como é que vai acontecer para a gente dividir a fração? Ah, professor, o divisor, né, é maior que o dividendo. Como é que a gente vai fazer? Quando a gente tem isso, a gente tem que colocar, né, um número ao lado e colocar, né, que esse número não vai ser mais inteiro. Como é que a gente faz isso? A gente coloca o 0 ao lado, né, para poder ficar maior, e a gente coloca o 0 também embaixo,
justamente para dizer que não tem um número inteiro. Aí a vírgula agora nós vamos ter o restante dos números que vão ser calculados, né? Então agora nós temos 40, né? No caso. Então 40 dividido por 8 vai ser o quê? Isso mesmo. Vai ser 5, porque 5 vezes 8 é 40, né? Não? 40 menos 40 vai dar 0. Então nós temos aqui 0,5, que no caso é a metade, né, de um número inteiro. Olha, ó, viu? Nós pegamos e pintamos a metade desta figura. Então, nós temos 0,5, que é o nosso número decimal. Tá certo? Então, para a gente transformar, tá bom, uma fração em um número decimal, basta a gente pegar e dividir, né, isso, o numerador pelo denominador, tá bom? Para a gente encontrar este número decimal desta fração. E em que isso vai ajudar a gente para poder resolver algumas coisas? Em muitas coisas, tá? Várias e várias coisas. Então, recapitulando, dividimos o numerador, né, pelo denominador para achar o número decimal. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos transformar agora as frações em números decimais para poder ver se a gente aprendeu aí. Não é isso? Então, vamos lá comigo. A letra A aí diz, né? A letra A aí diz que nós temos aí 8 quintos. Então, vamos lá. Letra A, 8 quintos. Né? Vamos lá. Então, se a gente tem 8 quintos, eu disse o quê? Que nós temos que dividir o numerador pelo denominador. Então, nós vamos o quê? Dividir aqui 8 por 5. Vocês viram que aqui agora nós temos o dividendo maior que o divisor. Então, nós podemos dividir. Então, 8 dividido por 5, eu coloco 1 aqui, não é isso? 1 vezes o 5 é o próprio 5. Então, nós vamos aí dividir ele aqui agora. 8 menos 5 vai dar 3, né? Aí agora, ó, 3 é menor que 5, só que nós, se formos dividir normal, nós íamos parar por aqui. Só que a gente quer dividir igual para todo mundo, né? Vamos pegar aqui e dividir em vários pedaços para poder resolver. Então aqui, ó, eu vou pegar e colocar um 0 aqui, ó. Então eu dividi o 3 em 30 pedaços. E vamos dividir para 5 pessoas agora para ver como é que faz. Então, como eu dividi, não vai ser mais inteiro, vai ser só os pedaços. Então vamos lá. 30 dividido por 5, olha na calculadora rapidinho para saber quanto é que é. Vejam de cabeça que vocês também têm que aprender divisão, pessoal. Então temos que aprender direitinho aí a divisão. Então vamos lá. 30 dividido por 5 vai dar o quê? Isso mesmo, vai dar 6. 6 vezes 5 é 30. Então 0 menos 0 vai dar 0. 3 menos 3 vai dar 0 também. O resto deu 0, então deu aí 1,6 é a nossa resposta, tá bom? Então, 1,6 aí é o nosso número decimal da fração 8 sobre 5. Agora, eu vou dar um tempo para vocês resolverem, tá certo? Essa fração de baixo, que é a fração 3 sobre 5. Então, olhem direitinho aí, vejam um tempinho aí para vocês e já já eu trago a resposta. Vamos lá? E aí, conseguiram resolver? Tudo certinho? Então, vamos lá.
Então, nós temos aí 3/5, não é isso? Então, vamos lá. 3/5 aqui. Então, como é que a gente faz para encontrar o número decimal? Para a gente encontrar o número decimal, a gente vai fazer o quê? A gente vai dividir, não é isso? O numerador pelo denominador. Então, vamos lá. Vamos pegar o 3 aqui, dividir por 5. Não é isso? Então, vamos lá. Nós temos o divisor maior do que o dividendo. Quando nós temos isso, nós vamos ter que dividir agora o 3, não é isso? Vamos botar um 0 agora, o 3 vai virar 30 pedaços e vamos colocar um 0 aqui, porque nós não vamos ter mais parte inteira, não vai ter um inteiro aí não. Vai ser só um pedaço do todo que vai estar aí. Então, 0, agora vamos lá, 30 dividido por 5. Alguém sabe me dizer quanto é 30 dividido por 5? Quem não sabe, ainda está deficiente, ainda está ruim para fazer, a gente pode estar fazendo aquela técnica dos balões, ó. Vou colocar 5 aqui, ó. 3, 4, 5. E aí, como é que a gente faz? Vamos distribuir esses 30, né? 30 pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Então, cada um recebeu quanto? Como ficou tudo certinho, cada um recebeu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, cada um recebeu aqui 6, ó, certo? 6 vezes 5 vai dar os 30 aqui. 0 menos 0 vai dar 0. 3 menos 3 vai dar 0. Então, no caso aqui, a resposta seria 0,6. Tá bom? Então, o número decimal gerado, certo? Pela fração 3 sobre 5 é 0,6. Tá certo? Tudo certinho aí? Tudo tranquilo? Deu para entender direitinho? Então, 3 sobre 5, 0,6. Então, a fração gerada foi essa daí, para poder a gente resolver este número decimal. Deu para entender como é que faz essa divisão? Deu, né? Então, vamos aí agora, certo? Ver outra parte aqui, né, da nossa aula. Então, vamos lá para a nossa próxima parte. Então, no caso, né, 1,6 e 0,6 as nossas respostas, tá bom? Então, vamos aí. Nós temos a fração na reta numérica, tá? Fração na reta numérica consiste em quê? Ela é a parte da fração que vai estar nessa reta numérica. Vocês sabem que uma régua, ela vem do 0 até, né, ou 30 centímetros, se for uma régua normal, ou pode ir ao infinito, dependendo do que vocês for utilizar. Porque isso vai depender muito, né, do tamanho da régua de vocês e tudo mais. Eu coloquei aqui de 1 até 10 para a gente poder entender. Gente, toda vez que a gente vai ter um número, a gente tem várias partes aqui até chegar, certo? No inteiro, tá bom? Então, assim, nós temos 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar no 9, porque aí, quando eu tiver 1,0, eu vou ter um inteiro. E assim sucessivamente. Então, sempre entre um e outro vai ter vários números entre eles, que no caso são esses números decimais, que são décimos, né? Como o nome já diz, de 10 em 10, desses números que estão aqui na reta numérica. No caso, do 0 eu vou ter 0,9 até chegar no 1. No 1 eu vou ter 1,9 até chegar no 2. Né? Do 2 até o 9 até chegar no 3 e assim sucessivamente. Mas como a gente vai achar isso numa fração? Tem como eu colocar uma fração entre eles? Não, mas eu tenho como colocar a representação dela. Eu não falei para vocês que o número decimal é uma representação de uma fração? Então, a gente vai pegar e representar essa fração em número decimal e aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar ela na reta numérica e vamos saber aonde aquela fração vai estar naquela reta numérica. Deu para entender? Mais ou menos, né? Então, vamos fazer aí para a gente poder entender melhor. Vamos lá? Nós temos aqui a fração 2/4, tá bom? Então, para a gente poder representar ela, primeiro na reta numérica, nós temos que fazer ela
na forma de fração, tá bom? Então, vamos ver aí a forma da fração. Vou colocar aqui a fração, né, no caso, 2/4, e vamos agora representar ela em forma de fração. Vamos lá comigo. Para eu representar ela em forma de fração, eu vou ter o quê? Que dividir o numerador pelo denominador. Então, vamos ver que o divisor é maior do que o dividendo aqui. Então, nós vamos ter que dividir ainda mais, né, essa nossa fração. Então, no caso de ser 2 que ele pegou, ele vai transformar em 20. É justamente para poder dividir a parte do todo. E aqui vai ficar 0, porque eu não vou ter um número inteiro, né? Porque não foi dividido inteiro, peguei só dividir pedaço de pedaço, então não vou ter inteiro. Então, 20 dividido por 4, agora a gente vai fazer a conta para a gente fazer. Se não souber, faz aquela nossa regrinha lá. Para quem não sabe, mas é bom estar aprendendo a tabuada, pessoal. Justamente para vocês aí estar bem preparado, tá bom? Então, estudem a tabuada, vocês já estão no 5º ano, já vão no próximo ano para o 6º ano, né? No caso, este ano ainda. Então, vamos se preparar, porque vocês têm que estar com a tabuada aí na ponta da língua. Então, 20 dividido por 4, qual é o número que multiplica 4 para dar 20? Isso mesmo, 5, não é não? 4 vezes 5 vai dar 20. 20 menos 20, 0 menos 0 vai dar 0, 2 menos 2 vai dar 0. Então, no caso aqui é 0,5. Então, nós temos aí no resultado, né, a fração em número decimal, representada no número decimal, é 0,5, como nós temos aqui, ó. Então, a fração é representada por 0,5. Aí, nós vamos para a nossa reta. Que na reta nós vamos aí representar e colocar essa fração na reta, né? Vamos colocar essa fração na reta aqui. Se é 0,5, ele vai estar no 0 e não chegou ainda no 1, não. Então, a nossa fração vai estar mais ou menos aqui na metade entre o 0 e o 1. Então, essa fração de 2/4 está representada aqui. É a mesma coisa de eu ter 2/4, eu representando essa fração aqui na minha reta numérica. Então, 0,5 é a representação de 2/4 que vai estar aqui na nossa reta numérica, nesse espaço aí, né, dado essa proporção. Deu para entender direitinho como é que faz essa parte da reta numérica? Todo mundo entendeu? Deu para visualizar direitinho essa parte? Deu, né? Tranquilo? Então, agora a gente vai treinar um pouco, tá bom? Então, vamos aí treinar um pouco para ver se vocês entenderam direitinho, não é não? Então, vamos lá. Nossa questão diz o quê? Coloque as frações abaixo, no seu lugar, na reta numérica. Nós temos aí 4 frações para ser colocadas aí na nossa reta numérica, tá? Então, vocês vão fazer toda a sequência que eu coloquei para vocês e já eu trago aí a nossa resposta. Então, vamos tentar direitinho, tentem fazer, tá certo? Busquem aí o resultado, que já eu trago a resposta para vocês, tá bom? Então, vamos lá. E aí, conseguiram resolver? Tudo certinho? Então, vamos lá, não é isso? Então, nós temos o quê? Coloque as frações abaixo no seu lugar na reta numérica. Então, nós temos 8/5, 3/5, 40 sobre 8, né? 40/8 e 10/5, tá? Então, nós temos essas frações aí e nós vamos colocar aqui na nossa reta numérica. Primeira coisa a se fazer é o quê?
transformar essas frações em números decimais, que é para poder a gente colocar ela aqui, né? Delimitar ela aqui na nossa reta numérica, não é não? Então, vamos colocar essas frações aqui, né, em números decimais. Como é que a gente faz isso? Dividindo o numerador pelo denominador. Então, vamos pegar aí, vamos para o nosso quadro, vamos resolver elas primeiro, para a gente encontrar as respostas e logo após aí, a gente pegar e colocar elas na nossa reta, tá bom? Vamos lá? Então, vamos aqui. Na primeira, nós temos aqui 8/5. Então, vamos lá. 8/5 nós temos aqui e vamos agora encontrar o valor dela, né, decimal. Então, nós temos 8 dividido por 5, não é isso? Então, vamos lá. 8 dividido por 5, o 8 é maior do que 5, então pode dividir. Então, qual o número que vai dividir ele? É 1, né? O próprio 1. 1 vezes 5 vai dar 5. 8 menos 5 vai dar 3, né? 3 divide 5? Não, né? Nós temos 3 partes ainda. Se não divide, nós vamos colocar um zerinho aqui, porque agora nós temos 30 partes. E aí vai dividir o número 5. Então, nós colocamos a vírgula aí, né? Porque como a gente está dividindo as partes, não vai ter mais número inteiro. Agora vai ser só ter número decimal. 30 dividido por 5. E aí? 30 dividido por 5. Vamos aí procurar na nossa calculadora. Perfeito. Então, 30 dividido por 5 vai ser 6, porque 6 vezes 5 é 30. Então, 0 menos 0 vai dar 0. 3 menos 3 vai dar 0 também. Então, como zerou aqui, não tem ninguém para baixar, nós terminamos a nossa conta. No caso aqui, 8 sobre 5 é a mesma coisa que a gente ter 1/6, tá bom? Então, em número decimais, 8 sobre 5 é 1/6. Então, vamos para o nosso próximo aqui, que é 3/5, né não? Vamos aqui colocar aqui um tracinho, então nós temos 3/5. 3/5 também, nós vamos pegar o quê? O numerador e dividir pelo denominador. Então, 3 dividido por 5. 3 divide 5? Não, né? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar o 0 aqui para ficar 30, né? Isso, para poder ter dividir, para dividir. Vamos colocar o 0 embaixo, porque não vai ter número inteiro. E vamos colocar a vírgula aí, para a gente saber qual é o número que vai ser gerado. Então, 30 dividido por 5, aqui também já tem, ó. Então, já temos uma cola. É o próprio número 6. 6 vezes 5 é 30. Então, 0 menos 0 é 0. 3 menos 3 é 0. Então, zerou porque não tem ninguém mais para baixar. Então, no caso aí, 3 sobre 5, né? 3/5 é 0,6. Tá bom? 0,6. Aí, nós temos aí também 40 sobre 8, não é? 40 sobre 8 é a mesma coisa. 40 dividido por 8. Vocês estão vendo que 40 dividido por 8, né? É o número inteiro aí, 40 maior do que 8, dá para dividir. E aí, quanto é que dá o valor? Vocês sabem, peguem a tabuada, vão olhar direitinho, vão ter a tabuada na ponta da língua. E aí, alguém já sabe? Perfeito. 40 dividido por 8 vai dar 5. 5 vezes 8 vai dar 40. Vamos lá, 0 menos 0 vai dar 0. 4 menos 4 também vai dar 0. Então, o resultado aí são 5 inteiros. Como eu falei para vocês, para a gente poder ter um número, né, racional, ele pode ser a fração, ele pode ser o número inteiro, né, no caso, porque essa fração representa um número inteiro. E pode ser um número decimal. E nós, na reta numérica, nós temos números inteiros. Então, tá tudo beleza, não é isso? E, para finalizar, nós temos aí 10 sobre 5, não é isso? 10 sobre 5 é o 10 dividido pelo número 5. Estão vendo aí que tá quase moleza, né não? 10 dividido por 5, pessoal, não é possível. Haha, rapidão, né? 2, não é isso? Porque aí, 2 vezes 5 é 10. 0 menos 0 vai dar 0. 1 menos 1 dá 0. Então, 2 é o resultado, que também é uma fração que gerou
um número inteiro. Como eu falei para vocês, as frações podem gerar uma fração mesma, pode gerar um número decimal, pode gerar também um número inteiro, mas são todas representadas por frações. Então, é um número racional que a gente pode colocar na reta. Tá certo? Então, ó, 1,6, 0,6, 5 e 2. Agora, nós vamos representar elas aqui, né, no quadro e colocar ela na reta numérica. Vamos lá? Então, vamos aqui. 1/6, não é isso? 1,6, 0,6, 5 e o 2,0, que foi as nossas representações. Então, vamos lá. Primeiro aqui, né, 1,6. Já tem 1, então ele está entre 1 e 2. Então, 1,6 está entre 1 e 2 aqui, mais para o 2 do que para o 1, certo? Aí agora nós temos quem? Nós temos o 0,6. Se é 0, vai estar aqui no 0, entre o 0 e o 1. 0,6 vai estar aqui próximo aqui já do 1, tá? O 5 vai estar no nosso próprio 5 mesmo. E o 2 também vai estar no nosso próximo 2, não é isso? E essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima. Tchau!